Olá, boa noite, meus amigos e amigas. São exatamente 8 horas e 19 segundos agora, começando em ponto esse nosso encontro. E com muita alegria, né, a gente inaugura mais uma série original do Instituto Conhecimento Liberta. É muito especial ver para a gente o tamanho, né, e o alcance que as produções do Instituto Conhecimento Liberta, do ICL, elas estão alcançando. Vale lembrar que no Instituto Conhecimento Liberta a gente tem cerca de 70 mil membros e membras, né, alunos e alunas, já são cerca de 280 cursos dentro do Instituto Conhecimento Liberta, todos, né, disponíveis para essas pessoas que fazem parte do Instituto Conhecimento Liberta, e vale a pena, né, a gente dizer, até para quem não conhece, cursos desde ciências sociais até cursos práticos, ferramentas de trabalho profissionalizantes, 7 idiomas no Instituto Conhecimento Liberta, a gente tem cursos de Excel, PowerPoint, programação de computador, tem curso de empreendedorismo, finanças, investimentos, gastronomia, né? É incrível, incrível, incrível. E desses 70 mil alunos e alunas, 25 mil bolsistas que vêm através de instituições como associações de moradores de regiões periféricas, onde o Estado não chega, né? E a gente chega com os cursos do Instituto Conhecimento Liberta, ex-detentos, pessoas que estão em situação de prisão no sistema carcerário, que estudam através do Instituto Conhecimento Liberta de graça, da União Nacional dos Estudantes, enfim, de vários lugares que nos enchem de esperança quando a gente vê o alcance que a gente está tendo. E o Instituto Conhecimento Liberta, de um tempo para cá, começou também a ter as suas obras de audiovisual, além dos seus 280 cursos, né? Ter todas as suas obras de audiovisual. E hoje a gente já pode chamar assim de um acervo de dezenas de obras no nosso ICL. Já são dezenas de documentários e episódios, né, de séries documentais como essa que a gente vai estar exibindo hoje, o primeiro episódio para vocês, e que falam sobre coisas, enfim, ou canais de televisão, que jornais, que até canais de internet não podem falar, né? A gente, por exemplo, tem um documentário, que foi um documentário que bateu todos os recordes de visualização, que fala sobre a questão do campo, dos trabalhadores sem terra, dos conflitos e etc., que é um documentário maravilhoso, né? Assim, melhor nível cinema que vocês podem imaginar, até em qualidade de captação, edição, montagem, trilha e etc., e que é algo que vocês nunca vão ver numa Globo, Bandeirantes, SBT, etc., porque a gente está falando de uma denúncia, né, da postura dos grandes latifúndios e etc. E quase todos os donos de veículos de comunicação são grandes latifundiários no Brasil. E tudo isso para dizer que hoje a gente vai apresentar o primeiro episódio de uma série que é também, né, um tema que provavelmente vocês não vão ver em nenhum dos grandes canais de televisão. Haja visto que o maior contratante de espaço nos canais de televisão hoje em dia são as igrejas. Talvez vocês não saibam disso, né? Mas a maior receita que os canais de televisão têm hoje em dia são a receita de vender, né, espaços da sua grade de programação para igrejas. E o que a gente fez nessa série documental foi um trabalho muito assim cuidadoso de mostrar, não assim, vamos fazer o seguinte, vamos atacar, né, as igrejas evangélicas. Nada disso, pelo contrário, vocês talvez até que acham que vai ser assim a série documental se surpreendam vendo até histórias de pessoas que contam, né, como a igreja, o que a igreja representou na vida deles e como essa inserção da fé na vida das pessoas do Brasil. Muitas vezes a gente fica só apontando o dedo, mas não tem essa noção, mas, ao mesmo tempo, o perigo que projetos de poder que se utilizam dessa ferramenta, é o perigo que isso pode significar. Então,
É uma série maravilhosa. Temos que parabenizar toda a equipe do Instituto Conhecimento Liberta, parabenizar a direção da Elga, ali a montagem do PH, toda a equipe do Paulo, né, que trabalha com a gente. PH é o apelido que a gente chama ele. Toda a equipe que trabalhou com parte de trilha, com parte de edição, montar pesquisa, né, entrevistas, captação. Então, é um trabalho muito bonito. E hoje é uma série de 4 episódios. O primeiro episódio que vocês vão assistir hoje é um episódio, enfim, me tocou muito, assim, né? Ele está na plataforma do ICL desde o domingo passado e milhares de alunos e alunas do ICL já assistiram esse episódio e hoje a gente vai fazer essa exibição do primeiro episódio para todo mundo poder assistir. É uma exibição aberta. A gente acha que esse tema é um tema muito importante, a gente achava super importante a gente poder dar essa oportunidade para todo mundo poder assistir. Vocês vão assistir, eu acho que vocês vão gostar bastante, e eu queria, de verdade, assim, convidar todo mundo que está aqui assistindo para fazer parte dessa comunidade do ICL. Assim, a gente está virando uma mistura de uma universidade de tudo, para as pessoas poderem ter à sua disposição todos os cursos que custam uma fortuna disponíveis, né? Então, eu estava falando para vocês de psicanálise, direito, história, música, Excel, PowerPoint, finanças, investimento, tudo que faz parte do ICL tem direito a tudo. Além disso, tipo um Netflix, né? Então, é como um Amazon Prime, um serviço de streaming. Então, a gente tem hoje já dezenas de títulos. Estamos hoje produzindo 6 documentários espetaculares. Alguns deles são superproduções mesmo. Para a internet, são documentários que nunca fizeram na internet em termos de qualidade, viajando para outros países, conversando com presidentes, ministros, imagens com as melhores equipes de cinema do Brasil e de fora do Brasil. Então, coisas que vocês nunca viram. Então, fazer parte disso é muito especial, até porque fazer parte do ICL custa literalmente um sanduíche por mês. Eu acabei de pedir um sanduíche aqui e foi o preço de uma mensalidade do ICL. Imagina, um sanduíche ou 280 cursos para assistir quantas vezes quiser, todo mundo na sua casa, mais dezenas de documentários, séries, etc. É meio que uma revolução, por isso que a gente diz que é uma revolução. Então, vocês vão assistir agora o primeiro episódio, é incrível. A gente vai apresentar para vocês um presente, uma surpresa super especial, super mesmo, para quem quiser ingressar no ICL hoje, e depois, muito especial, um debate com o pastor Henrique Vieira e o Leonardo Boff sobre esse documentário que vocês vão assistir, sobre essa questão da fé, do extremismo religioso, da captura da fé, enfim, para projetos políticos, e um pouco sobre o testemunho do pastor Henrique Vieira, da vida dele, né, que se insere muito bem nessa discussão que é tratada ao longo dessa nossa série documental. Aliás, o pastor Henrique Vieira, um dos personagens aí mais importantes dessa série. Sejam ver vários personagens, o pastor Henrique Vieira é um deles. Então, assistam esse primeiro episódio, assistam ali a surpresa que a gente tem para todo mundo que quiser fazer parte do ICL e façam parte. Já vou até falar o seguinte, ó, a dica, hein? A dica é o seguinte, vocês têm 15, quem entra no ICL tem 15 dias de garantia total de, se não gostar, pegar todo o valor que colocou para fazer parte do ICL de volta. Esse valor que é pequenininho, mas você pega tudo de volta. Não fica taxa de ingresso, taxa de cadastro, taxa de cartão, nada. Você pega tudo de volta. Então é o seguinte, entra, experimenta o ICL, né, com esses presentes todos que a gente está dando para quem entrar hoje. Aí aproveita e assiste a série inteira. Assiste o primeiro episódio que vocês vão assistir hoje, assiste o segundo, assiste o terceiro, assiste o quarto, assiste aulas do Noam Chomsky, do Gessé, da Marilena Chauí, do Domênico de Masi, dos maiores professores do Brasil e do mundo. Assiste documentário com Chico Pinheiro, Padre Júlio, Leonardo Boff. E aí, se você não gostar, você não tem risco nenhum. E assistiu tudo isso do ICL. Então, fica aqui o convite, tá bom? E depois assiste esse bate-papo do pastor Henrique Vieira com Leonardo Boff e comigo, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Já temos aí quase 10 mil pessoas junto com a gente. Imagina uma sala de cinema para assistir uma estreia aí com quase 10 mil pessoas. É gente, hein? Então, que bom, porque o tema é muito importante e o ICL está cumprindo o seu papel, cumprindo o combinado com a nossa comunidade,
que é trazer o conhecimento que liberta. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Bom episódio para vocês, espero que vocês gostem de mais uma produção exclusiva do ICL, Extremismo Religioso, o sequestro da fé. Bom espetáculo. Permita-me usar a minha fé. Toda reflexão sobre a religião no cenário político brasileiro deve partir da premissa que se encontra na Constituição. O caráter do Estado brasileiro é laico. Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Eu digo, Deus, em nome de Jesus, uma dessas coisas vai acontecer no Brasil. Uma intervenção da justiça divina direta. A condição na qual a política é subordinada à religião é teocracia. É disso que se trata. Iremos às ruas. E nós vamos, com a graça de Deus. Quando a gente fala de evangélicos na política, normal pensar uma conjugação de pautas conservadoras e fundamentalismo religioso. São os malafaias e felicianos da vida que estão sempre na mídia estimulando o pânico moral. Os golpistas do dia 8 de janeiro foram com bíblias lá para o acampamento, foram com orações, foram cantando o hino nacional e vestindo a bandeira do Brasil, senhor presidente. Mas será que é esse o único perfil de evangélicos que estão na política? Para a igreja evangélica não vai mudar nada se tem presidente evangélico ou não, porque o crescimento da igreja evangélica não depende do governo, porque nós crescemos esses anos todos. O Malafaia revela de maneira transparente e pedagógica o quanto ele desrespeita a democracia, o quanto ele desrespeita o resultado eleitoral, o quanto ele tem um projeto de poder. Nós vamos influenciar, sim! E o quanto ele também não considera, valoriza ou respeita as igrejas, os irmãos e as irmãs na fé. Olha, o Malafaia, ele se excedeu, ele atacou a STF. Isso é uma vergonha, isso é uma bandidagem. Esse projeto é de fanatismo religioso. O impeachment de Alexandre de Moraes. E eu quero fazer um contraponto também religioso, porque a Bíblia pode ser usada para oprimir, mas também pode ser interpretada para amar e acolher. Ele é Henrique dos Santos Vieira Lima. Porque a gente poderia fazer um debate teológico nas nossas igrejas. Pastor, ator, professor, escritor e deputado federal pelo Rio de Janeiro. Um dos nomes mais combativos do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Que o dinheiro delas vai financiar um projeto político ideológico do Malafaia e do Bolsonaro? Não estou defendendo uma igreja alienada politicamente distante dos dramas do mundo. Eu sou da tradição de Luther King, por exemplo. Igrejas batistas nos Estados Unidos lutando contra o racismo. Essa dimensão política eu defendo. Igrejas engajadas na sociedade civil com pautas justas, solidárias, fraternas e amorosas. Agora, pegar a igreja como extensão de partido político para entrar no Estado, partidarizar o púlpito e cristianizar o Estado, isso já é perverso, é arbitrário, é violento, não respeita a diversidade, a democracia. Henrique Vieira nasceu em Niterói, onde estreou na política como vereador. Mas a religião se impôs antes. Terceira geração de uma família de evangélicos,
Aos 22 anos, se tornou seminarista e aos 25, fundou a Igreja Batista do Caminho. Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo... Colocar nos seguintes termos. Honrar a fé da minha avó, resgatar uma dimensão do evangelho mais simples, basta amar e servir. É uma missão. Desculpa aí. Hoje, aos 37 anos, o pastor Henrique achou o caminho para se comunicar com quem crê e com quem não crê. Fica firme, mentaliza positivo. Ele foi dos púlpitos dos templos Você é um vencedor, rapaz, você é... para o parlatório do Congresso. Já pegaram um texto bíblico para colocar mulher na fogueira da Inquisição. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. O grupo religioso que mais cresce hoje no país são os evangélicos. Chega a 1/3 da população brasileira. Esse avanço se expressa também em força política. Nos últimos 30 anos, entre a Constituinte de 87 e a eleição de Bolsonaro, foram decisivos. Mas a trajetória dos evangélicos vem de muito antes. Se eu for fazer uma linha, resumidamente, tem o protestantismo, que surge de um rompimento com o catolicismo, já nos séculos XV e XVI, vem várias denominações a partir desse protestantismo histórico. Quando chega no século XIX, esse protestantismo chega no Brasil. A partir da primeira década do século XX, chegam algumas igrejas de tendência pentecostal, Assembleia de Deus, por exemplo. E esse campo evangélico, na maior parte do tempo, foi uma minoria religiosa e política. O Brasil, historicamente, se você for pensar Estado e religião, qual religião historicamente esteve associada ao Estado, inclusive formalmente? O catolicismo. Então, o campo evangélico, minoritariamente na sociedade, em termos políticos, religiosos e quantitativos. Que tipo de experiência religiosa tende a crescer nessa informalidade do cotidiano? Uma experiência religiosa mais rígida, mais hierárquica, mais engessada, ou aquela igreja que abre numa segunda noite para o culto da família, numa terça noite para um culto sobre a saúde das pessoas, e quinta-feira tem o coral das mulheres, e na sexta-feira tem um café da manhã das famílias, e no sábado um encontro de jovens. Deu para entender o que a igreja evangélica vivenciou e por que cresceu tanto? Qualquer hora que eu chego lá para procurar o pastor, ele está pronto para atender a gente, né? Agora, o padre, ele atende, mas tem os horários dele. Louvado seja o nome de Jesus! Em 1967, o Nelson Rockefeller, a mando do governo do Richard Nixon, viaja à América Latina. O objetivo era preparar um relatório que permitisse aos Estados Unidos, na medida do possível, evitar o surgimento de novas Cubas na América Latina. Aqui valem parênteses. Nixon é aquele presidente estadunidense que renunciou quando veio à tona o escândalo de Watergate, que envolvia escutas ilegais de opositores, tipo uma BIM paralela. Ah, ele também apoiou o golpe militar no Chile. Escreve o Rockefeller no relatório que neste continente, na América Latina, a Igreja Católica está sempre ao lado dos menos favorecidos, ainda que para isso, em algumas situações, tenha de apoiar movimentos revolucionários. E, embora isso não esteja escrito no relatório, sabe-se que uma das sugestões adotadas pelo Departamento de Estado norte-americano foi a importação para a América Latina do modelo do que se chamava na década de 60, 70 e 80 o teleevangelismo norte-americano.
Norfolk, Virginia. It's one of the highlights of my entire life. E eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. He'll do it for you now. Ele vai fazer por você hoje, agora. Changed, transformado, Change. transformado, Clean. limpo, Clean. limpo. The guilt is gone. A culpa já se foi. The sin is gone. O pecado já se foi. The pain is A gone. dor já se foi. I'm clean. Estou limpo. I'm clean. Estou limpo. I'm clean. Estou limpo. A partir da década de 70 do século XX, nós temos um universo completamente diferente com a fundação, em 1977, da Igreja Universal do Reino de Deus e do princípio forte do neopentecostalismo, que agora sim é indissociável de um projeto político que tem sido gestado no Brasil ao longo de décadas. Se você perguntar para um evangélico o que você é, ele pode falar várias coisas. Eu sou reformado, eu sou pentecostal, eu sou histórico. Ninguém vai responder que é neopentecostal. Isso é uma categoria que só quem é de fora da igreja usa. É visto de uma forma pejorativa, como tudo que há de mal na igreja evangélica é colocado na conta do neopentecostalismo. 2 veteranos do televangelismo neopentecostal no Brasil foram as cabeças que fundaram a Universal: Edir Macedo Bezerra e Romildo Ribeiro Soares, ou simplesmente R.R. Soares. Bom dia, Nordeste, bom dia, Brasil. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um programa O Despertar da Fé. Hoje, num dia todo especial, dia do Divino Espírito Santo de Deus. O Evangelho faz produzir em nós uma independência das outras pessoas, independência das religiões, independência dos religiosos, independência exclusivamente de si mesmo e, sobretudo, de Deus. Então, essa é uma revolução que o Evangelho faz na vida da pessoa e também de uma nação. Existe um certo culto ao pastor. A palavra do pastor é inquestionável. É um imenso negócio. Você pode abrir 3, 4, 5 igrejas sem que necessariamente a pessoa responsável pela igreja tenha tido uma formação rigorosa. É outro universo. É assim que, historicamente, as igrejas batistas crescem. Tem uma igreja mãe que desenvolve uma congregação. Essa congregação cresce, se torna autônoma, ela consegue se autogerir financeiramente. E a igreja-mãe proclama agora uma igreja-filha, deixa de ser uma congregação e passa a ser uma nova igreja batista. Na Igreja Universal do Reino de Deus, o cuidado, por exemplo, que os presbiterianos sempre tiveram com a doutrina, que os batistas têm com a doutrina, o pastor tem que ter tido uma formação rigorosa. Tem essas igrejas novas, neopentecostais, que são anti-intelectualistas. Em 2 semanas forma um pastor e ele começa já a fazer suas prédicas e recolher dinheiro. Não tem um lastro de teologia, de conhecimento mais profundo da Bíblia. Não dá para a gente entender o crescimento das igrejas evangélicas como força política no Brasil sem pensar na Constituinte de 1987. Era a nossa Constituição Cidadã, feita por e para um Brasil esperançoso que acabava de reconquistar a democracia. Ela reafirmava a liberdade religiosa e deixava claro que o Estado é laico. Olha só o que ela diz. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. E sabe quem participou dos trabalhos da Constituinte? Os 34 deputados da primeira bancada evangélica da Câmara Federal. Num livro muito importante de uma jornalista investigativa, Andréa D., é um livro que detalha a formação da Frente Parlamentar Evangélica. Ela conseguiu uma proeza neste livro.
ela conseguiu uma entrevista do senador Harold de Oliveira. E mais do que uma entrevista, é uma confissão involuntária. Ele diz: depois da Constituinte de 1988, a Igreja Universal do Reino de Deus começou a articular um projeto político pela primeira vez. E fomos nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, os primeiros a fazer. Vamos ver o que mais estava acontecendo no ano da nossa Constituição Cidadã e Marco Zero do projeto político evangélico. Em 1988 foi o ano da Última Tentação de Cristo, filme que uniu no mundo todo fundamentalistas evangélicos e católicos que taxaram o cineasta Martin Scorsese de herege. Martin Scorsese. Does he know I need help? Lembra do pastor Jimmy Swaggart, que lotou o Maracanã? Em 1988, ele teve que se afastar da igreja depois de um escândalo que envolvia muita grana e prostituição e que afetou até a corrida à Casa Branca. O ano da Constituição também marcou a inauguração da primeira emissora dirigida ao público evangélico, a TV Rio, mais tarde vendida à Rede Record. E os números confirmavam lá em 88 o que já dava para sentir. Os evangélicos pentecostais cresciam a olhos vistos, numa onda que só ia aumentar nas décadas seguintes. Os anos 90 assistiram a uma guerra midiática, travada pela Rede Globo contra a Igreja Universal do Reino de Deus. O auge desse embate aconteceu em 1995. Foi o famoso chute na santa, quando o pastor Sérgio von Helder, durante o programa Despertar da Fé, deu pontapés numa imagem católica de Nossa Senhora Aparecida. No mercado essa imagem, e tem gente que compra. Aquilo vira um escândalo, evidentemente, e num determinado momento daquele processo, o Jornal Nacional quase todos os dias colocava vídeos do Edir Macedo, falava sobre ele, fazia denúncias. E isso causa um efeito rebote, porque o Edir Macedo ele começa a usar na Record, nos cultos da Igreja Universal, uma campanha de vitimização, de que está sendo perseguido, de que se ele está sendo perseguido é porque ele está incomodando mesmo os interesses dos poderosos. E muitas pessoas que nem sabiam o que era a Igreja Universal começam a... Opa, que igreja é essa? Falem mal, mas falem de mim. Houve um boom de interesse pela Universal. De carona, lideranças neopentecostais preparavam o terreno para seu primeiro grande teste num cargo executivo. Se antes o slogan era cristão não se mete em política, agora o slogan passa a ser irmão vota em irmão. E aí, se crente vota em crente, cadê os crentes para a gente dar o nosso voto? Os crentes começaram a ir para a política. Para mim, esta é a chave, né? É o que faz fazer, é o que constrói esta mudança. A política tem que ser disputada. Antes era o lugar mundano secular, que os católicos estavam. Agora é o lugar para o domínio da nossa moralidade sobre o conjunto da sociedade, para proteger as nossas crianças e as nossas famílias. Porque o Brasil é do Senhor Jesus. Pronto, essa frase eu falei, mas provavelmente caberia nos lábios do Malafaia, da Michele Bolsonaro, do Edir Macedo, é o pacote deles. Olha o garotinho aí, gente! Na década de 90, o Antony Garotinho tem o seu processo de conversão. E quando ele se candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro, na eleição de 1998, ele já era um evangélico. O fato de ser evangélico que deu a ele um apoio decisivo naquela eleição, que foi o apoio do PT, representado pela Benedita da Silva. E depois de conquistar o governo do Rio de Janeiro, o mais alto cargo executivo do país parecia um próximo passo natural.
primeira vez, o voto evangélico principiou a ter uma presença nas eleições presidenciais. Chegou a vez do Brasil para os brasileiros. Garotinho 40. Não sei se as pessoas lembram disso, mas a musiquinha de campanha do Garotinho em 2002 era Fé no Brasil, fé na vitória. Fé no Brasil para mudar nossa história. E ele tem uma votação muito expressiva. Uma votação de aproximadamente 15 milhões de votos. O povo que trabalha, o povo que vive com dignidade, vai votar 40 e ajudar o Garotinho. Este candidato, em 2002, ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais, com surpreendentes 10% dos votos. E vocês repararam? O slogan do Garotinho em 2002 é o mesmo que o Lula reciclou recentemente. Só pode acontecer esse milagre por causa da fé de vocês. Mais de 20 anos depois, a tentativa de se aproximar do público evangélico. Se vocês não tivessem fé, jamais vocês teriam votado para presidente da República no Pernambucano. E agora, a Frente Parlamentar Evangélica já é uma realidade. O bispo Edir Macedo lança um livro. Ele diz assim: somos hoje 40 milhões de evangélicos. Seria uma lástima se tal potencial fosse desperdiçado. Não o foi. Nesta década, a bancada da Bíblia somente aumentou. Em 2018, pela primeira vez, de maneira matematicamente comprovável, o voto evangélico decidiu uma eleição. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Comecei em 2010, na eleição presidencial, e já foram 4 eleições presidenciais e o poder, enfim, a participação dos evangélicos nessa discussão política só cresceu. Eu era o que a gente chama no jargão jornalístico de foca, que é o profissional recém-formado no jornalismo que acabou de começar numa redação, que basicamente a gente pega o trabalho que ninguém quer pegar. E eu vi que tinha aí, além do ponto de vista jornalístico, um latifúndio de pautas a serem desbravadas aí. Eu não conseguia entender por que um fenômeno tão amplo estava sendo relegado no máximo às páginas de editoria policial, assim, como sempre em tom de denúncia. Porque olhar para essa experiência genericamente e dizer ela é um perigo para a democracia brasileira, eu acho que isso é reducionista. Porque, no fundo, tem elementos históricos, tem uma experiência religiosa crescente respondendo à sociedade brasileira e às mudanças históricas. Vamos lembrar aqui que até 1980, a população evangélica só constituía 6,6% da nossa sociedade. Hoje, nós temos mais de 30% da população evangélica e já temos aí prospecção de cientistas sociais e da religião dizendo que ela vai ultrapassar o número de católicos, né? Então, a projeção ainda é de aumento, né, dos evangélicos. Agora, é verdade que tem um conservadorismo radicalizado dentro do campo evangélico. Sim, e que esse conservadorismo radicalizado, por meio de concessões de rádio e TV, ganhou poder de reverberação de massa. Nesse bloco que não é monolítico, que é plural, o que domina porque também tem o poder econômico. Eles têm TV, rádio, né? Então, eles conseguem chegar, eles conseguem massificar, digamos assim, as mensagens que eles querem passar. Essa radicalização fundamentalista não ficou segmentada. Ela ganhou espaços de privilégio, de reverberação das suas ideias, de poder político e institucional. Que projeto é este? E qual a relação dele com os evangélicos? Vai chegar a hora de Deus te honrar! O desenvolvimento de uma teologia, que é a teologia do domínio. É isto que estamos enfrentando. Mas o que é a teologia do domínio? Nós vamos ver essa gente ruim cair! Eles querem exatamente isso, dominar por completo o sentido do que é ser evangélico, do que é ser cristão, no limite do que é ler corretamente a Bíblia, no limite de quem é Jesus. Deus
Deus abençoe você. Teologia do domínio. O conjunto de ideias que dá suporte ao projeto de poder de setores da Igreja Evangélica. É disso que a gente vai falar no próximo episódio. E aí, pessoal? Curtiram a série? Eu tô impactada e já ansiosa pro próximo episódio. Escreve aqui nos comentários o que você achou, que eu também quero saber. Então não perde tempo, acesse icl.com.br, faça a sua assinatura e garanta todos esses bônus que vão aparecer agora na tela. Lembrando que você tem 15 dias para experimentar o ICL. Agora eu vou deixar vocês com o Eduardo Moreira e a reprise da entrevista que ele fez com o pastor Henrique Vieira. Se você gostou do documentário, com certeza vai achar a entrevista incrível. Vamos lá? Uau, que lindo, que lindo! E não poderia